abram as vossas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo de número 32, e vocês vão localizar o versículo de número 30. Êxodo, capítulo 32, e o versículo de número 30. Depois nós leremos o livro de Deuteronômio, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 25. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês que venceram aí o tempo de chuva e vieram à casa do Senhor nesta noite. Êxodo, capítulo de número 32, o versículo de número 30. Quantos acharam, digo amém. Eu vou ler, você vai acompanhar em sua Bíblia, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, peço-te que me risque do livro, ou me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você, porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim, o Senhor feriu o povo, porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. Livro de Deuteronômio, por favor, capítulo de número 9, versículo de número 25. Deuteronômio, capítulo de número 9 e o versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor: assim fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com mão poderosa. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra da qual nos tiraste não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido, e por odiá-los tirou-os daqui para matá-los no deserto. Mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com teu grande poder e com braço estendido. Curve, por favor, a sua cabeça. Querido Deus, graças te damos mais uma vez nesta noite, Senhor, por lermos a tua palavra e observarmos a tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude para que nós possamos sair daqui edificados, Senhor. Precisamos que o Senhor fale conosco. É bem verdade, Senhor, que quando nós nos colocamos aos teus pés, nós jamais saímos da mesma forma. Existem muitas expectativas
expectativas de milagres, de solução de problemas, expectativas, Senhor, de vitórias, de conquistas. Mas além de todas essas expectativas, que por ora são temporais, nós estamos aqui, Senhor, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca. Portanto, ó Deus, fale conosco mais uma vez nessa noite, alimenta o nosso ser, alimenta o nosso espírito, Senhor, alimenta-nos espiritualmente nesta noite. Pedimos a tua bênção sobre nós. Pai querido, usa, Senhor, cada uma das palavras que saírem da minha boca, para que o teu nome seja glorificado, Pai. Pedimos a ti essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Meus irmãos, existem algumas conversas que nós temos ao longo do dia, algumas interações que elas acabam de alguma forma nos inspirando ou nos fazendo pensar na nossa realidade, no nosso dia a dia. Eu não sei se vocês costumam fazer esse exercício, mas lá em casa eu sempre fico atento a tudo o que acontece durante o dia. Cada detalhe, cada conversa, cada situação que nós vivemos, eu utilizo como um exercício de reflexão para pensar na minha vida com Deus, na minha vida espiritual, no meu exercício de oração, de reflexão da palavra e, sobretudo, nos pensamentos que ocupam a minha mente. Só para vocês terem uma ideia, hoje a minha esposa compartilhou comigo uma reflexão que ela fez no texto bíblico. Ela leu um texto onde que o escritor Lucas, ou talvez Mateus, também tenha registrado o momento em que Levi, que depois passou a ser chamado de Mateus, ele foi chamado por Jesus. Então, quando Jesus chama Levi, ele estava fazendo coleta de impostos. E Jesus chama Levi. Quando Jesus chama, isso está no capítulo de número 5 de Lucas, a Bíblia Sagrada nos mostra que depois que Levi recebe aquele chamamento de Jesus, ele prepara um almoço, ele prepara uma refeição, não sei se é almoço ou jantar, e ele convida muitos publicanos que eram também os seus colegas e muitos pecadores. Faz ali uma reunião, meio que uma confraternização, e quando Jesus é convidado com os seus discípulos, também se aproximaram daquela situação os escribas e os fariseus, que eram tidos como os religiosos daqueles dias. O interessante é que eles começam a questionar Jesus e os seus discípulos especialmente, perguntando por que é que eles comiam com pecadores, por que é que eles comiam com aquelas pessoas que eram, de certa forma, odiados pela prática e pela profissão que eles tinham. Aí o texto sagrado diz que há uma resposta, que Jesus, ele usa uma linguagem figurada, dizendo que os médicos não são para os sãos, mas os médicos são para os doentes, né? Jesus faz uso dessa parábola, e aí ele conclui dizendo o seguinte, que Jesus veio buscar e salvar os doentes. É mais ou menos isso que diz. E na analogia, o texto sagrado diz, mais especificamente, que os sãos não precisam de médico, e sim um doente. E Jesus responde, eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores, né? E o interessante que nós paramos aqui.
no mundo em que nós estamos vivendo, nós esperamos e não contamos toda a história. Jesus diz assim: eu não vim buscar os sãos, mas eu vim buscar os doentes. E aí eu não vim buscar aqueles que estão prontos. Em outras palavras, eu não vim buscar aqueles que estão saudáveis espiritualmente. Eu não vim buscar os justos, mas eu vim buscar os pecadores. O grande detalhe é que nós paramos aqui. Isso a Ruth comentou comigo. Nós não concluímos a frase. E Jesus diz assim: eu não vim buscar os justos, mas eu vim buscar os pecadores com um propósito, para o arrependimento. Então, este é o problema do nosso tempo, irmão Misael. Nós estamos contando só a parte boa da história. Nós estamos cortando a parte da mensagem que precisa ser contada de forma completa. Então Jesus contou assim: olha, eu não vim buscar um justo. Claro, Jesus não veio buscar o justo. Jesus veio buscar os pecadores, mas para o arrependimento. A grande dificuldade dos nossos dias, irmã Rosa, é que as pessoas estão dizendo que Jesus não veio buscar o justo, veio buscar aqueles que são pecadores, sim, mas veio buscar os pecadores com o propósito que eles passem pela metanoia, que eles passem pelo arrependimento. O propósito de Jesus ter vindo é para nos produzir arrependimento. Jesus não veio nos buscar simplesmente porque Ele quer os pecadores. Ele quer os pecadores, irmão Edinho, mas Ele quer os pecadores arrependidos. Se não houver arrependimento, não tem comunhão com Jesus. Se não houver arrependimento, não tem o que nós chamamos de religar. Você não tem comunhão com Jesus se você não passar pelo caminho do arrependimento. Então, o nosso problema nesses últimos dias é que nós estamos contando ou pregando o evangelho pela metade. Olha que evangelho mais bonito esse meio. Ele não veio buscar o justo, ele veio buscar o pecador, então ele veio me buscar. Não é bonito isso? Sim ou não? É ou não é, irmãos? É maravilhoso saber que Jesus veio me buscar, mas Ele não veio me buscar para eu ficar desse jeito. Ele não veio te buscar para você ficar desse jeito. Ele veio nos buscar para produzir em nós arrependimento. Esse é o evangelho completo. E aí, só para vocês terem uma ideia, quantos aqui já viram, e aqui não é uma crítica, é só uma observação, inclusive eu quero que o Ney olhe aqui para mim, quantos aqui já viram na internet, especialmente no YouTube, aqueles blues gospel? Quantos aqui já viram? Levanta a mão. Que tem uns morenos lá, de barba. Quantos aqui já viram? Levanta bem a mão. Olha, pouca gente. É gostosa de ouvir aquela música, não é? Já ouviu? Gosta também, Vladimir? Eu também gosto. É um ritmo gostoso. A harpa cristã, né? Tem a harpa cristã. O detalhe, tem os salmos, né? Quem aqui já viu? Já viu não, Misael? Os blues, gospel, é bonito. É para nós, assim, que é morena, né? É um ritmo para nós mesmo. E é... Oi? No YouTube. Chama Blues, né? Blues Gospel. Depois vocês acessam lá. É gostoso de ouvir. Para dormir, gente, é gostoso. Você coloca lá e aquele som dos salmos, dos hinos da harpa. É muito gostoso. Já ouviu, já, Mateus? Não? Nunca viu? Depois vocês pesquisam lá só por curiosidade. Só que tem um detalhe, eu não sei se os irmãos sabem, já vem o pastor, né, acabar com a nossa graça, né? Eu não sei se os irmãos sabem que muitas daquelas músicas são produzidas pela inteligência artificial. Quantos sabiam disso? Deixa eu ver, levanta a mão. Ah lá, alguns irmãos sabiam, a Larissa sabia. O detalhe é que eu estava prestando atenção esses dias. É tão gostosa aquela música, Moisés.
É tão gostoso você ouvir aqueles salmos e aqueles hinos da harpa, só que eles fazem uma adaptação. E eles vão tirando todas as mensagens de confronto do hino. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Eles não falam, aqueles hinos tira tudo que é pecado. Toda mensagem de confronto eles substituem por uma mensagem. Não, Jesus é lindo, e é mesmo, irmãos. Jesus é luz, e é mesmo. Jesus é maravilhoso, e é mesmo. Mas Jesus também é justo. Então eles contam, o ajuste que a IA faz é assim, ó, a gente não pode desagradar os nossos ouvintes. A gente não pode contar tudo, porque se contar tudo, eles não vão dar audiência para nós. Gente, pregar o evangelho tem que ser completo. Se não for, eu não quero o céu pela metade. Quem quer o céu pela metade? Alguém quer? Alguém quer? Alguém quer Jesus pela metade? Deixa eu ver. Eu não, irmão, eu quero Jesus completo. Eu quero o evangelho completo. E aí eu quero chamar a sua atenção. Pastor, tem problema eu ouvir um blues gospel? Não, irmãos. É melhor você ouvir um blues gospel do que você ouvir esse pancadão que às vezes toca no seu celular. É melhor que você ouça um blues gospel. Agora tem um detalhe. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a mensagem fica incompleta. Você já tinha observado isso, Kleber? Já? Ou Caleb, já? Não? Nunca notaram? Nunca? Passem a ouvir. Ou você pega um hino da harpa literalmente, ele do jeito que está aqui, livre do pecado. Não é assim? Queres vós ficar, olhar para o cordeiro. Então, se for para você cantar, cante a verdade. Se for para você viver o evangelho, viva de verdade. E aí eu fiquei pensando comigo, eu falei, gente, mas o negócio está bom demais. A gente não confronta ninguém. Aliás, se a gente confrontar alguém e falar sobre o pecado, a pessoa faz beicinho. Principalmente se for crente Nutella, irmãos. Eu estou usando essa expressão, não é falando da nova geração, não. É um mimimi gospel, sabe? É umas mensagens assim, tipo assim, você está sendo perseguida, você tem que levar. Irmão, para com isso, Jesus foi perseguido o tempo todo. Não é novidade para o crente ser perseguido, não, irmão. É um mimimi. Você está sendo perseguido. Jesus vai te vingar. Não vai não, irmão. Jesus não vai te vingar. Jesus quer que você vá para a oração. Jesus quer que você cresça com essa prova. É isso que é evangelho, irmãos. Agora está um mimimi danado. Vocês não notaram isso, não? Quando começa esses cortes, eu já corto logo. Aí eu corto, é o corte. E eu estou ensinando vocês, aqui eu estou responsável por esta igreja. Eu preciso que você entenda que isso não é evangelho. Não é. Pastor, mas ele está usando Davi, mas não é evangelho. Ele está usando Saul perseguindo Davi, mas não é evangelho. Isso não é evangelho, irmãos. Evangelho é completo. Ele não veio buscar o justo, mas ele veio buscar quem? O perdido, o pecador, para o arrependimento. Temos que pregar a mensagem completa, sim ou não? Então, eu sei que você gosta de ouvir alguns pregadores da sua preferência, mas eu preciso te dizer isso. A minha responsabilidade é pregar o evangelho para você. Eu queria muito pregar esse evangelho light. Quer dizer, queria não. É muito melhor você trazer uma palavra assim, para a pessoa sair daqui feliz da vida. Oh, que delícia. Evangelho sem confronto não é evangelho, irmãos. A primeira palavra do evangelho pregada é arrepender-se. A primeira palavra do evangelho é arrependimento. É metanoia. É mudança de vida, de mente e de propósito. Esta é a primeira mensagem do evangelho.
Então eu estou abrindo um parênteses aqui para dizer uma coisa. Nós vamos continuar na exposição desse tema, ensina-nos a orar. E eu quero que você volte o seu olhar para o livro do Êxodo, capítulo de número 32, e o versículo de número 30, que foi o versículo que nós lemos. Volte lá. Só fiz aqui uma introdução para você entender. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha para mim, por favor. E eu vou falar também olhando para os irmãos que estão me acompanhando na internet. Gente, desconfia dessa pessoa que fica te dando tapinha toda hora nas costas. Você está lindinha, fofinha de Jesus. Pare com isso, irmão. Nós recebemos o Evangelho entendendo que nós somos miseráveis pecadores. Quantos aqui ouviram ou já ouviram falar do sermão de um Deus irado? Irmãos, era isso que nos levava ao arrependimento. Agora essa papinha de Jeová, esse mucilon de Yeshua, e a gente para com a mensagem de um mocotó, um cuscuz bem servido. Irmão, para com isso. Eu estou usando essa linguagem para você entender. O que me levou para Jesus foi falar, você é um miserável pecador, e se você não entregar a sua vida para Jesus Cristo, você vai perecer na eternidade. É isso que leva um homem para os pés de Jesus, irmãos. Não é, ou não é, irmãos? Ou vocês não receberam o Evangelho assim? Agora, é uma melancolia. Jesus vai fazer isso, você está sendo perseguido. Não, irmão, nós vamos pregar o Evangelho completo. Amém? Quantos entenderam? Digam amém. Digo o versículo de número 30, do capítulo de número 32 do livro do Êxodo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Antes de entrar na oração, Moisés confrontou o povo. Porque não adianta você orar sem confrontar, irmão. Não adianta. Lá na sede tinha uma sala chamada sala número 2. Quem já ouviu falar dessa sala aqui? Ninguém, é porque era na sede de Uberlândia. Quando a pessoa era conduzida para a sala 2, é porque o negócio não estava bom. Não tem como você fazer um atendimento sem confrontar a pessoa. Sabe por quê? Não é maldade, não é farisaísmo, não é falta de sensibilidade, não é pessoa que tem dificuldade de conversar com essa geração. Não, irmãos, não é nada disso. Você tem que confrontar as pessoas com respeito. Mas se a pessoa pecou, você tem que dizer: você pecou. Olha o que Moisés diz no versículo de número 30. Vocês cometeram um grande pecado. Antes dele orar pelo povo, ele diz que o povo pecou. Mas aqui eu quero abrir um parênteses para dizer algo. Ele adjetiva o pecado. Ele diz que eles pecaram um grande pecado. Tem gente que fala assim: não tem pecadinho, não tem pecadão. Tem pecadão sim, aqui é um pecado grande. Um grande pecado. E aqui Moisés não alisa. Ele chega e diz assim para o povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, eu subirei ao Senhor. Isso aqui eu acho extraordinário, porque Moisés assume um posicionamento de intercessor. Vocês cometeram um grande pecado. O que vocês fizeram não foi nada fácil, mas eu vou subir diante do Senhor, e talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Eu vou interceder pelo pecado de vocês. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, versículo de número 31. Moisés volta para a presença do Senhor. Ele volta em oração e diz assim: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Gente, se eu pudesse,
eu contava só a parte boa. Mas essa aqui é uma realidade. E por que a gente precisa estar diante dessa realidade? Para produzir em nós temor. Porque se tem algo que nos afasta de Deus, são os nossos pecados. Não adianta, por mais que você ouça aí uma inteligência artificial editando a mensagem para dizer que Jesus está se aproximando de você, que Jesus quer você bem pertinho, que Jesus quer você no colinho dele. Por mais que você esteja ouvindo isso, eu preciso te dizer, não tem colinho de Jesus se você estiver em pecado. O pecado faz separação entre você e o seu Deus. Não tem colinho de Jesus, irmão. Estou ouvindo só uns 2 aleluia aqui. Não tem, não adianta. Eu estou pregando Bíblia ou não estou? A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida e nem seus ouvidos agravados. Mas o que faz separação entre nós e o nosso Deus são as nossas transgressões. Como que Moisés nos ensina orando aqui? Primeiro, Moisés nos ensina que quando há pecado, o primeiro passo é a confissão. O primeiro passo é você confessar. Ele diz assim: olha, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Então Moisés rasga o coração. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe qual que é a diferença de Saul para Davi? É que Davi, ele rasgava o coração, ele confiava plenamente em Deus. Quando Davi pecou, ele abriu o seu coração e falou com Deus. E esse deve ser o nosso aprendizado nessa noite. Gente, pecado não é para você se afastar do seu Deus, pecado é para você correr para perto de Deus e pedir: Senhor, eu pequei contra ti, o meu pecado foi grande. Então o primeiro passo que Moisés nos ensina, intercedendo pelo povo, é o seu exercício de confissão. Ele diz assim: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que pecado se resolve em primeiro lugar com confissão. Não é com vitimismo, gente. Não é com coitadismo. Não é dizendo assim: olha, pastor, você sabe, né? A carne é fraca. Ai, pastor, você sabe, né? Eu sou colérico. Ah, pastor, o senhor sabe, eu sou sanguíneo. Ai, pastor, o senhor sabe, eu vim de uma família que o povo briga. Ai, pastor, o senhor sabe, lá em casa meu marido não é crente. Ah, pastor, o senhor sabe, lá na empresa é um inferno. Não! Pecado só se resolve com confissão, não com justificativas. Estão entendendo, irmãos? Sim ou não? Então, quando nós pecamos, o caminho é nós dizemos: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, porque foi grande o meu pecado. Então diga assim para a pessoa que está do teu lado: não ao vitimismo. Diga para ela: não ao vitimismo. A segunda coisa que eu quero falar, além do não ao vitimismo, pecado se resolve com confissão, não com transferência de culpa. Porque às vezes nós pecamos, e aí você vira para sua esposa: também você está aqui tirando a minha paz? Aí também você chega para o seu filho: também eu falo com você todo dia a mesma coisa. Você está pecando e está transferindo a responsabilidade. Pecado não se resolve desse jeito. Pecado se resolve com confissão, não com transferência de culpa. Adão foi assim: a mulher que tu me deste. E não é assim que a gente faz toda hora, irmão? Essa pessoa tira a minha paz. Eu não aguento olhar o status desta irmã. Eu não aguento olhar a página. Irmão, não aguenta, sai das redes sociais. Eu não aguento essa provocação aqui e ali.
Então, pecado tem nome, não resolve você se posicionar como vítima, não resolve você transferir a culpa. Como que nós reagimos a isso? Nós reagimos a isso quando nós assumimos a responsabilidade de que pecamos, assumimos a responsabilidade e pedimos perdão, porque a gente não dá conta de pagar. A gente não dá conta de fazer o sacrifício que Jesus fez. Todo sacrifício que o homem faz é ínfimo, é sem valor comparado com o sacrifício de Jesus. Então aqui Moisés está nos mostrando, o povo cometeu um grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Ou seja, Moisés chega diante de Deus e não mascara. Ele não se posiciona como vítima. Ele diz: o povo pecou, o povo cometeu pecado. Ele poderia se posicionar como vítima, ele poderia transferir a responsabilidade, ele poderia dizer assim: não, mas a gente não merece ser punido por nada. Mas aqui a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que ele confessa o pecado do povo, e o versículo de número 32 prossegue dizendo: agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Gente, primeiro passo é você confessar. O segundo passo é você pedir perdão. Agora olha aqui para mim. Eu preciso fazer um ajuste, porque tem muita gente usando um perdão como um mecanismo de fim de um problema. Como assim, pastor? Eu quero encerrar essa discussão. Eu não perdoei ela nada. Eu não perdoei ele nada. Mas eu digo assim: você me perdoa? Porque ele não quer mais discutir com você. Mas não há um pedido de perdão genuíno. Porque o pedido de perdão, ele tem que ser antecedido de um profundo arrependimento. Não adianta você pedir perdão só para cumprir protocolo, irmão. Não adianta você pedir perdão só para cumprir protocolo, minha irmã. Não adianta você pedir perdão só para encerrar uma discussão, para dizer que você está saindo por cima e que você é melhor do que a outra ou que o outro. Não. Pedido de perdão é quando você tem uma profunda tristeza pelo pecado que você cometeu e, consequentemente, você está arrependido. Aqui Moisés nos mostra, primeiro, ele confessa o pecado. Segundo, ele vai para o Senhor: agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Isso está no versículo de número 32 do capítulo de número 32 do livro do Êxodo. A oração com confissão e um genuíno arrependimento, o próximo passo é pedir perdão. Pedir perdão, o que é que significa? Eu não tenho condição. Eu não posso resolver sozinho. Eu não consigo tirar a culpa. Eu não consigo resolver esta causa. Eu estou infinitamente abalado. Eu estou fragilizado com essa situação. Eu estou fraco espiritualmente. Eu não sinto mais a presença de Deus. Eu não tenho mais comunhão com o Espírito. É um ato de desespero. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos. E isso eu estou falando com relação a Deus. Quando nós devemos pedir perdão nos nossos relacionamentos, quando eu digo horizontais, com os nossos cônjuges, com os nossos familiares, com as pessoas com quem nós interagimos nessa dimensão, o pedido de perdão tem que ter um coração genuinamente quebrantado, gente. Não é um pedido de perdão com superioridade, mas sim com humildade. Você me perdoa? Não foi legal.
eu estava nervoso, eu pequei contra você, eu não quero ser assim, eu não quero te tratar dessa forma. Pedido de perdão tem que ter um coração quebrantado, irmão. Tem que ter um genuíno arrependimento. Tem que ter um desejo de você ter uma versão upgrade, uma versão iOS 17, 18, 20. Você tem que ser um bom crente, você tem que ser um bom marido, você tem que todo dia ter um compromisso com a sua melhoria quanto filho, quanto filha. Você é templo do Espírito Santo, você é salva por Jesus. Jesus pagou um preço para te resgatar, então você precisa viver em novidade de vida com desejo ardente de ser parecida ou parecido com Jesus. Compromisso contínuo nosso. Então o pedido de perdão, ele tem que ser um pedido realmente com a pessoa, não, eu estou arrependido. Agora, irmãos, eu já disse isso outras vezes. Na doutrina do pecado, tem pelo menos 3 passos. O pecado, que é você errar o alvo. A transgressão, quando você conscientemente quebra a lei. E a iniquidade, quando você peca, que você tem a presença de Deus, você sente tristeza. Você corre para os pés de Jesus e confessa o seu pecado. Quando a pessoa peca e diz assim, eu vou fazer desse jeito mesmo, isso não é pecado mais, é transgressão. Eu sou assim, se quiser me aceite assim. O Espírito Santo está falando, você precisa de mudança de vida. E você está dizendo, não Senhor, quem manda aqui sou eu. As coisas vão acontecer do meu jeito. Isso é um segundo passo do pecado, que é a transgressão. É você ter consciência do seu erro e mesmo assim você não se submeter à vontade de Deus. A culpa está dizendo assim, fulano, muda, e você está resistindo, não mudo. A culpa está dizendo assim, fulano, melhora. A sua mente está te acusando, dizendo, você não pode ser assim, você precisa de melhorar. E você, não preciso. Quem tem que mudar é ela, quem tem que mudar é ele. Transgredir é você ter consciência do pecado e insistir. É um ato de rebeldia. Agora, aí a iniquidade é um terceiro passo que a pessoa dá, e na iniquidade, a sua consciência não o acusa mais. É o fundo do poço. Enquanto a pessoa peca, a consciência ainda lhe acusa. Enquanto a pessoa está transgredindo, ela está conscientemente se posicionando e reproduzindo aquele comportamento. Agora, quando chega no avanço, no estágio da iniquidade, é quando a prática do pecado já é tão costumeira que para ela não faz a menor diferença. Ela não sente mais nada quando ela peca. Ela não sente tristeza, ela não sente remorso, ela não consegue mais sentir arrependimento. Por quê? Porque a prática do pecado ficou tão comum, que ela dribla a sua própria mente. Mas aqui Moisés nos ensina através dessa oração. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. E ele prossegue dizendo, se não, peço-te que me risques do livro que escrevestes. Vocês já imaginaram o posicionamento de Moisés diante do povo? O povo pecou. O povo abandonou, desvalorizou, desonrou Moisés e a Deus. E agora Moisés se posiciona e diz assim, Senhor, perdoa esse povo.
Se o senhor não for perdoar, então risca. Risca. Me risca do livro que escreveste. O interessante é que o Senhor responde Moisés dizendo: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. O pecado é uma responsabilidade pessoal. É meu, é seu, é do seu filho, é da sua filha. Cada pessoa é responsável pelos seus atos. O que o Senhor está dizendo assim: eu risco aquele que peca. E diz assim ainda para Moisés: Moisés, vá pois agora e conduza esse povo para o lugar por o qual falei a vocês. E eis que meu anjo irá diante de você, porém, no dia da minha visitação, eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Deixa eu dizer uma coisa: o pecado tem consequências. E quando nós entendemos isso, nós vamos perceber que Deus queria fazer com que o povo compreendesse algumas verdades. Moisés, quando está repetindo a lei, ou quando está repetindo os fatos, quando ele está recontando essa história, no capítulo de número 9 de Deuteronômio, ele faz um negócio extraordinário. Ele registra dizendo que ele ficou prostrado 40 dias e 40 noites. Isso está no capítulo de número 9, versículo de número 25 de Deuteronômio. Assim fiquei prostrado diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Estive prostrado, porque o Senhor tinha dito que queria destruir vocês. Orei ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com a tua grandeza e que tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra na qual tirastes não diga: o Senhor não conseguiu levá-los à terra que lhes havia prometido. Ou seja, o que Moisés está dizendo assim: olha, na minha oração eu conversei com Deus, Senhor, não destrua o povo, porque senão as outras nações vão dizer assim: o Senhor não conseguiu cumprir o seu propósito. O seu propósito, aquilo que o Senhor tinha prometido para Abraão, para Isaque, para Jacó, não vai se cumprir se o Senhor não poupar o povo. É uma oração inteligente. É uma oração de intercessão. Moisés ainda continua dizendo: olha, eles vão dizer que o Senhor tirou eles lá para praticar um propósito mau. O Senhor tirou o seu povo do Egito para matá-los no caminho. O objetivo era o mal. O que Moisés está dizendo? Olha, as outras nações vão criar uma narrativa dizendo que o Senhor tinha propósito de destruí-los. Com outras palavras, esse não é o Deus que eu estou servindo. Esse não é o Deus que eu estou conversando com Ele. O Deus que eu estou conversando com Ele é bom. O Deus que eu estou conversando com Ele promete e cumpre. O Deus que eu estou conversando com Ele é um Deus fiel. O Deus que eu estou conversando com Ele é um Deus de aliança. O Deus que eu estou falando com Ele prometeu para improváveis. O Deus que eu estou conversando com Ele falou com um homem idólatra.
O Deus que eu estou falando com ele chamou um homem do meio da sua casa, da sua parentela, e levou para uma terra e lhe fez promessas. Moisés está dizendo isso para o Senhor: Senhor, as nações não terão direito de dizer que o Senhor é mau, mas eu estou aqui dizendo que o Senhor é bom, que o Senhor é fiel, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Moisés está dizendo isso para o Senhor: não destrua o teu povo, porque, Senhor, o teu povo é a tua herança. O Senhor resgatou com a tua grandeza. Oh, aleluia! Olha que eles queriam criar uma narrativa para dizer assim: o Senhor tirou o povo do Egito e matou no deserto, e destruiu no deserto. Moisés intercede dizendo: não, eles não conhecem o meu Deus é bom, o meu Deus é fiel, o meu Deus é um Deus perdoador, o meu Deus transformou a vida de Jacó em Israel. Moisés está dizendo assim: olha, eles vão dizer aí que o seu propósito era eliminar, mas tem uma promessa. Abraão ouviu que a descendência dele não seria eliminada, pelo contrário, ela seria multiplicada. Deixa eu liberar uma palavra para o teu coração. O teu Deus é tão bom, é tão fiel, ele é tão maravilhoso, que o desejo que ele tem, ainda sabendo que nós somos pecadores, ele quer nos abençoar, ele quer nos fazer crescer. A palavra do Senhor para mim e para você é: eu tenho promessas para te abençoar. Pastor, mostra isso no texto. Eu poderia usar Deuteronômio, mas vou voltar lá no livro do Êxodo, capítulo de número 32, versículos de número 12. Olha o que a oração de Moisés tem. Ele diz assim, no versículo de número 12: por que deixar que os egípcios digam, ele os tirou de lá com más intenções, para matá-los nos montes e para eliminá-los na face da terra? Os egípcios queriam contar essa notícia. Os egípcios queriam dar esse relatório. Se o Senhor cumpre o intento que ele tinha no coração, os egípcios iam dizer assim: olha, ele tirou o seu povo de lá para acabar com eles. Mas na oração Moisés intercede dizendo: deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia, ou seja, arrepende-se deste mal contra o teu povo. Versículo de número 13: lembra-te de Abraão, lembra-te de Isaque e lembra-te de Israel. O Senhor fez promessas, irmãos, para homens limitados, para homens que tinham medo, para homens que tinham obstáculos. O Senhor fez promessas para homens que eles iriam crescer, irmã Sônia, casados com mulheres que eram inférteis, que não podiam gerar. E ele não fez isso por causa de Abraão, ele não fez isso por causa de Isaque, ele não fez isso por causa de Jacó. Ele jurou por ele mesmo. Ele diz assim: olha, Abraão, se você sair, eu vou multiplicar a sua descendência. Se você andar nos meus caminhos, eu vou fazer você crescer. A palavra que o Senhor tem para mim, para você, para a igreja, é crescimento, é multiplicação. E ele faz isso não porque nós merecemos, não porque nós somos bons. O que Moisés está dizendo para Deus é o seguinte: a tua promessa não foi pautada em Abraão, não foi pautada em Isaque, não foi pautada em Jacó e Israel. A tua promessa foi pautada em ti mesmo. Você jurou, ou o Senhor jurou por ti mesmo. Deixa eu dizer uma coisa para você entender.
As promessas de Deus sobre a minha vida não é porque eu sou bom. As promessas de Deus na sua vida não é porque você é boa. Se o Senhor prometeu algo na sua vida, não é porque você é o último biscoito do pacote. É a bondade dEle, é a misericórdia dEle. Se você tem promessas, que Deus tem um projeto na tua vida, não é porque você é o bonitinho de Deus, não, é porque Ele é bom. Porque é só Jesus que faz isso, irmão. Os critérios de Jesus é diferente, o processo seletivo dele é diferente, o recrutamento e seleção de Jesus é diferente. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Ele pega uns improváveis, sabe por quê? Porque não é nada sobre mim, não é nada sobre você, é tudo sobre Jesus. É Ele que merece o nosso louvor e a nossa adoração, irmãos. Eu não sei se você consegue glorificá-lo nesta noite, mas Moisés ora reconhecendo quem ele era, mas também declarando: os egípcios não vão mudar a narrativa. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor cumpre o que promete. Capítulo de número 9, e o versículo de número 28. Para que o povo da terra da qual nos tirasse não diga: o Senhor não conseguiu levá-los para a terra que lhes havia prometido. O que Moisés está dizendo em oração: Senhor, se o Senhor cumprir esse propósito de exterminar o seu povo na caminhada no deserto, eles vão dizer que o Senhor não foi capaz de cumprir o que prometeu. Mas nós sabemos que o problema nunca foi de Deus, o problema sempre foi nosso. As coisas não acontecem dentro dos planos de Deus, nunca foi por causa de Deus, sempre foi por causa das minhas e das tuas escolhas. Mas nós precisamos compreender isso. A intercessão de Moisés é essa: Senhor, eles vão dizer que o Senhor não é capaz de cumprir o que promete. Mas eles são o teu povo, a tua herança. Eu queria que você ficasse de pé e olhasse comigo essas expressões finais do versículo de número 29. O texto diz assim: mas eles são o teu povo e a tua herança, que tiraste com teu grande poder e com braço estendido. Deixa eu dizer uma coisa para todos nós nesta noite. Esse exemplo do povo de Israel é muito parecido com o meu e com o seu. O que Jesus fez por nós é algo maravilhoso. O que o nosso Deus fez por nós é algo tremendo. E nós precisamos reconhecê-lo por isso. E sabe o que é mais maravilhoso? É que o sacrifício que Jesus fez nos deu direito de ser herança dele, de ser povo dele. Nunca foi sobre aquilo que nós fizemos, sempre foi por aquilo que Jesus fez. Então o que Jesus fez nos dá esse direito de sermos considerados povo de Deus, herança do Senhor. Jesus pagou um alto preço pela minha vida. Jesus pagou um alto preço pela tua vida. Jesus realizou o maior sacrifício por causa da minha e por causa da tua vida. Essa deve ser a nossa principal consciência nessa noite.
Eu só estou aqui por causa da misericórdia do Senhor. Eu só estou aqui porque Ele me resgatou, Ele pagou o preço que eu não valia. Ele investiu, Ele deu valor enquanto o diabo queria nos destruir. Jesus falou assim: não, esse é meu, essa é minha, essa é minha herança, esse é o meu povo. E eu quero exaltar o nome de Jesus nesta noite. Eu quero glorificar o nome de Jesus nesta noite. Ninguém pagaria o preço que Ele pagou por mim e por você. Ninguém iria me valorizar como Ele me valorizou. Ele pagou o preço que eu não valia. Sabe por quê? Porque Ele me amou, Ele te amou. E isso para nós é o suficiente nesta noite. Jesus me amou, eu não merecia, mas Ele me amou. Eu não valia nada, mas Ele me amou. E nós estamos aqui nesta noite para glorificar o nome de Jesus. E dizer: se eu estou vivo, se eu posso crer no amanhã, é porque Jesus Cristo vive. Quantos recebem nesta noite essa palavra? Pastor, para que existe esse texto na Bíblia? Por que nós estamos observando o povo de Israel e a oração de Moisés? Sabe por quê? Para produzir temor dentro do meu coração. Eu quero viver para agradar esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão poderoso. A minha vida é para engrandecer o nome de Jesus. A minha boca é para adorar o nome de Jesus. Os meus pés vão pisar aonde alegra o Espírito Santo de Deus. Os meus olhos vão alcançar aquilo que o Senhor quer que eu alcance. Eu não quero desagradar o Espírito Santo de Deus. Alguém entre nós que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Você veio a este culto a convite de alguém entre nós, alguém não evangélico que quer entregar a sua vida para Cristo? Todos são crentes. Então, por favor, curve a sua cabeça. Nós vamos encerrar orando. Querido Deus, graças te damos por estarmos em tua presença nesta noite. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de olharmos para a tua palavra, Senhor, e vemos a tua misericórdia agindo em favor do povo de Israel. E nós sabemos que a tua misericórdia também pode nos alcançar. Portanto, ó Deus, receba, Senhor, a nossa gratidão e continue falando conosco, tendo misericórdia de nós, usando, Senhor, as nossas vidas para abençoar outras pessoas. Não deixa, Senhor, que a mensagem adulterada do Evangelho alcance, Senhor, nos nossos corações, mas que o Evangelho seja pregado de forma plena, Senhor. Só há uma forma do homem alcançar a salvação, é quando ele entrega a sua vida a Jesus Cristo, quando ele reconhece o seu estado de pecaminosidade, e ele pede perdão pelos seus pecados e sim, sente um desejo ardente de servir a Jesus. Portanto, ó Deus, receba a nossa gratidão e continue conosco, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Digam todos que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos concordar dizendo: Deus abençoe a sua vida. Não vá embora sem falar com essa pessoa, sem cumprimentá-la, em nome de Jesus.